A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha querida irmã. Que alegria nós podermos estarmos juntos mais um dia para estudarmos mais uma porção da palavra do Senhor. Aqui quem vos fala é o evangelista Joel Ramos e eu louvo a Deus pelo privilégio que Ele me dá essa manhã de entrar no seu lar, ou essa tarde, essa noite, afinal não sei que horas você vai escutar esse áudio. Eu louvo ao nosso Deus pelo privilégio de poder trazer uma mensagem ao teu coração. Agradeço também a nossa querida pastora, presidente, Loide Ramos, que tão gentilmente nos concede essa oportunidade, e também ao nosso querido pastor Gedeon Júnior. Essa semana, nós teremos uma semana muito especial de estudos especiais voltados às mães. E durante essa semana, nós estamos estudando a respeito de mães que fizeram a diferença, não só na vida de seus filhos, mas também na vida de muitas pessoas. E essa manhã, eu queria convidar você a, juntamente comigo, abrir a tua Bíblia lá no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 7, no versículo de número 24. Vamos primeiro fazer uma leitura de todo o texto e logo depois fazer alguns comentários, como todos os dias nós fazemos aqui na nossa leitura bíblica diária. Amém? Na versão que eu estou utilizando diz assim: Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, Ciro-fenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa desta resposta, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama, e o demônio já a deixara. Meus queridos irmãos, em primeiro lugar, nós precisamos compreender alguns aspectos muito interessantes desse texto, e eu quero toda a sua atenção nesse momento para que nós possamos entender juntos o que estava acontecendo nesse texto. Em primeiro lugar, ao acompanhar os passos que Cristo estava dando, a gente pode notar nesse texto e em todo o contexto do capítulo 7 que Jesus ele se desloca da Alta Galileia ali para a região de Tiro e Sidom. E isso era uma coisa que causaria muito espanto, o fato de um judeu galileu sair até a terra de gentios. Segundo nos relata Marcos, essa viagem ela acontece depois de uma longa discussão em que fariseus e escribas vinham em Jerusalém, como representantes daquele poder oficial dessas seitas, e ali eles têm uma discussão muito acalorada com Jesus. Você pode observar isso ali no início do capítulo 7 até o versículo 23, que é o versículo anterior ao texto que nós estamos estudando essa manhã. E a gente pode observar o seguinte, que entre os judeus galileus ali e os habitantes de Tiro e Sidom, que eram chamados simplesmente de cirofenícios, existiam grandes discussões e divisões, sejam religiosas, políticas, sociais, econômicas, e havia grande hostilidade de forma recíproca entre esses dois grupos. Mas talvez você me pergunte por que havia grande hostilidade entre esses dois grupos. E o fato é que
Israel, os judeus, eles não tinham lembranças muito boas do povo de Tiro. Dessa região veio Jezabel. E você se lembra muito bem, nós lemos isso na nossa leitura anual, que Jezabel foi uma rainha que oficializou o culto a Baal dentro de Israel. Muitos profetas denunciaram o luxo e a opressão causada por Tiro. Você pode observar isso nos profetas, nos livros de profetas. Então, a gente pode observar que existia muitos problemas entre Israel e Tiro. Outro exemplo, no tempo em que os romanos eles dominavam aquela região, ali Sidônia, a cidade da Fenícia, era o principal porto da região de viagem em Roma. E eles traziam todos os produtos comerciais, traziam o exército, a cultura helenizada, e tudo isso oprimia os judeus. Tudo isso oprimia os judeus. E nós podemos observar que os fenícios eles tinham uma certa exploração com os galileus nesse mundo do comércio. A gente sabe que a Galileia era uma terra fértil, né? Ali se produziam grãos, vinho, óleo, a carne era abundante. E além de toda essa riqueza agrícola, ainda tinha a pescaria, né? Então, assim, a gente percebe que aquela região era muito rica, né? E a gente observa que uma parte dessas riquezas, boa parte delas, era levado para Tiro e Sidom, cidades portuárias ali da Fenícia. E nessa transação comercial, os fenícios eles sempre tentavam levar vantagem em relação aos judeus, e isso aumentava o conflito entre essas pessoas. E aí a gente também pode entrar no campo religioso. Essas cidades da Fenícia, que eram extremamente helenizadas, representavam para a comunidade cristã, né, a expressão máxima do culto a outras divindades, né? A gente observa que eles adoravam a muitos deuses, e isso era algo horrível aos olhos dos judeus, né? E como nessa região havia uma grande mistura de judeus e gentios, a gente tinha ali muitos conflitos dentro daquela comunidade. E o conflito se agravou muito com a chegada à Alta Galileia, porque chegavam os judeus refugiados de Jerusalém por causa de uma guerra judaica. E entre eles, ali os fariseus, os escribas, eles consideravam que os gentios eram impuros e eram condenados por Deus. Isso era um fato para aquele povo. E diante desse conflito que eu estou aqui passando para você, talvez você me pergunte, nossa, por que ele está falando tanto sobre isso? É diante desse conflito que Marcos descreve o encontro de Cristo com essa mulher cirofenícia. A narrativa diz que aquela mulher aquela criança, né, estava possuída por um demônio, por uma enfermidade, não? E nós podemos observar que mesmo em meio a todo esse conflito, essa mulher ela resolveu tomar uma atitude, e Cristo resolveu ter misericórdia desta mulher, como nós veremos a seguir, certo? Então, vamos lá agora de fato adentrar no texto e explicar um pouco. Afinal, hoje a gente tem que falar das mães, né? Atitudes de mães que fizeram a diferença. E meu irmão, vamos lá. A visita de Jesus ali à região de Tiro e o seu encontro com essa mulher cirofenícia causaram espanto e entraram em contradição com a concepção messiânica que os judeus tinham. Porque os judeus eles tinham uma concepção messiânica que a salvação seria somente do povo de Israel. Mas o encontro entre Cristo, entre o Messias e essa mulher, ampliou o conceito de Messias,
de maneira geográfica, de maneira étnica, de maneira religiosa, de maneira de gênero. Porque, meu irmão, nós podemos observar que Jesus ele se retira ali da Galileia para escapar do tormento dos fariseus, que estavam a todo momento tentando atrapalhar Jesus e seu ministério e fazendo indagações para ele. E em um território estrangeiro a gente percebe que Jesus ele entrou em uma casa ali e ele quis permanecer em oculto. Mas que casa seria essa? Alguns estudiosos dizem que essa casa ela podia ser uma casa de judeus que habitavam na região de Tiro. Então, Jesus ele estava querendo se ocultar um pouco da presença das multidões, dos fariseus, dos escribas, com a intenção de recarregar as suas energias, certo? Essa é a primeira explicação. A segunda explicação, pelo qual ele quis se ocultar, também pode ser que ele estava na casa de um judeu e ele não queria que as pessoas soubessem que ele ali estava, porque se ele entrasse em contato com aqueles estrangeiros, as pessoas poderiam olhar para ele como alguém que estava impuro, certo? Só que a gente percebe que a intenção de Jesus de ocultar que ele estava ali não deu muito certo. Não deu certo porque uma mulher, a Bíblia diz de origem grega, sendo ela sírio-fenícia, ela ficou sabendo que Jesus estava ali. E a gente observa que essa mulher, ela invade a casa. Essa mulher, ela se atira aos pés de Jesus. E todas as vezes que a gente vê essa situação de atirar-se aos pés de alguém, isso é justamente um gesto de quem queria prestar adoração, de quem queria pedir algo para aquela pessoa. E aquela mulher ela tinha uma necessidade e ela buscou uma solução para o problema dela. E meu irmão, o primeiro ponto dessa mulher que me chama muita atenção é justamente que ela teve uma atitude. Sabe, às vezes a gente olha para uma mãe e a gente não consegue compreender muito bem como uma mãe ela tira forças de onde não tem pelo bem-estar dos seus filhos. A Bíblia é bem clara em dizer no versículo 24 que a filha daquela mulher estava com o espírito imundo. Então, meu irmão, essa mulher com um coração de mãe totalmente batendo forte em seu peito, ela resolve romper barreiras. Mas que tipo de barreiras essa mulher rompeu? Meu querido, essa mulher, ela rompeu barreiras étnicas. Essa mulher rompeu barreiras religiosas. Essa mulher rompeu barreiras geográficas. Essa mulher rompeu barreiras de gênero. Olha só que coisa extraordinária. Essa mulher ela teve uma atitude e ela se colocou diante daquele que de fato poderia fazer algo pela filha dela. E quantas mães nós temos observado que são assim também, elas têm uma atitude em prol da vida dos seus filhos, elas se lançam aos pés de Jesus, rompendo uma série de situações na sua vida, às vezes deixando de lado seus problemas, as suas situações, pelo bem-estar dos seus filhos, assim como essa mulher fez. Mas sabe, meu irmão, a gente observa que essa mulher ela fez muito mais do que isso. Porque há uma indagação no meu coração sempre que eu leio esse texto, e essa indagação é: com quem essa mulher deixou aquela criança? Porque uma criança que
está sob uma possessão maligna, ela requer atenção. Ela teve a atitude até mesmo de talvez deixar aquela criança ali dentro de casa, confiando que nada de ruim aconteceria. Ou será que ela resolveu deixar aquela criança com alguém enquanto ela ia até Cristo? Meu irmão, a gente nunca vai saber como isso aconteceu, mas de fato aquela mulher, ela quebrou totalmente os protocolos daquela época, porque aquela criança, aquela menina que estava em possessão maligna, ela poderia muito bem fazer tantas coisas, mas aquela mulher, ela confiou que algo diferente aconteceria naquele momento. Algo diferente aconteceria. Como eu disse, ela quebra o protocolo completamente. E aí ela se coloca aos pés de Jesus. Só que, meu irmão, acontece uma coisa muito extraordinária nesse texto. Quando eu era criança, eu até ficava pensando, poxa, mas por que Jesus deu uma resposta tão dura para essa mulher, né? E a gente pode perceber que a mulher, ela insiste com Cristo para que Cristo fizesse ali um milagre. Só que nós percebemos que a resposta de Cristo àquela mulher nos deixa extremamente intrigados, não é mesmo? Cristo olha para aquela mulher, no versículo 27 diz: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorros. Meu querido, olha a resposta de Jesus. Essa primeira resposta de Jesus, ela demonstra exatamente a mentalidade judaica do seu tempo. A mentalidade judaica de que os filhos de Israel teriam prioridade sobre os gentios. E esse termo filho aplicado ao povo de Israel e o termo cachorro ou cachorrinho no diminutivo era um insulto contra os gentios. Porque os cães naquela época eram associados à impureza. Porque para os judeus, os gentios, eles tinham o desprezo. Eles eram um povo sem valor. E eu acho interessante porque quando Jesus ele se refere a Israel, ele usa ali o termo filhos, né? Ele usa a expressão teknon, que é a expressão para tratar de criança ou descendente em um sentido biológico. Só que aquela mulher, quando ela dá uma resposta surpreendente para Jesus, ela dizendo, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem da migalha das crianças. Aquela mulher, ela usa outro termo. Ela usa o termo paidion, no sentido de filho ou servo em uma casa, sendo esse termo um termo muito mais abrangente. Então a resposta daquela mulher, ela dá um entendimento de que ela tinha a compreensão de que a misericórdia de Deus iria além de Israel, que a misericórdia de Deus seria maior do que as fronteiras, do que os problemas étnicos, religiosos. Meu irmão, olha só que surpreendente a resposta dessa mulher. Só que talvez você me pergunte, por que Cristo deu uma resposta tão dura para ela? Cristo não teria misericórdia daquela mulher? Não, meu irmão, não é isso. É porque muitas vezes Cristo, ele faz indagações e ele testa as pessoas para ver se realmente aquelas pessoas estão dispostas a se colocar aos pés dele. E foi exatamente isso que Cristo fez nesse momento. Não é que Cristo não teve misericórdia, não é que Cristo praticou uma xenofobia, não é isso. Cristo queria ver até onde aquela mulher iria em busca do que ela necessitava, em busca daquilo que ela necessitava. Então, a resposta dessa mulher demonstrou que ela tinha uma mentalidade de que a misericórdia de Deus poderia ir além. Além. Então, outra situação que essa mulher me chama a atenção é que ela busca
a misericórdia de Jesus. Ela busca. E de maneira muito audaciosa, a mulher ela usa a mesma comparação de Cristo. E ela dá ali o seu argumento. Ela fala, Senhor, realmente. Mas os cachorrinhos, eles comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Dos filhos. Sabe, meu irmão, aquela mulher, ela devia conhecer a fama de Jesus. Porque ela usa o título salvífico Senhor. Ela representa um grupo na sociedade que, muito embora marginalizado, desprezado, reconhece Jesus como Senhor da sua vida. Aquela mulher, ela entende que sim, primeiro Cristo veio por Israel e ela aceita a primazia de Israel. Ela aceita, e ela aceita melhor ainda do que os judeus, porque a palavra do Senhor diz que Cristo ele veio para os seus e os seus os rejeitaram. Mas aquela mulher, ela compreendeu que Israel era a primazia de Deus. Mas, meu irmão, somente uma mãe, buscando o bem-estar do seu filho, poderia demonstrar tamanha determinação e coragem, demonstrando esperança. Ela olha e ela diz para Jesus, sim, Israel é prioridade, mas um dia, eu estou parafraseando também, irmão, mas um dia o Senhor vai morrer em uma cruz. Isso é um pensamento meu, tá certo? Talvez aquela mulher não soubesse disso, mas aqui Cristo estava tentando demonstrar que um dia ele morreria em uma cruz e a salvação seria estendida a todos os gentios, como foi estendida a mim e a você. E a resposta daquela mulher faz Jesus observar que ela estava correta. Que a salvação alcançaria os gentios. E aí Jesus, que é quem tem poder para determinar a cura, determina a cura. Determina a cura. E ele diz, então ele disse no versículo 29, por causa dessa resposta você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. E a gente percebe que ela vai para casa e ela encontra a sua filha deitada na cama e o demônio tinha deixado a sua filha. Meu irmão, essa mulher ela teve uma atitude. Só uma mãe que verdadeiramente amava o seu filho, a sua filha, seria capaz de tomar uma atitude como essa. E ela se colocou aos pés verdadeiramente de quem poderia mudar a sorte da filha dela. A mulher rompeu as barreiras étnicas, geográficas, políticas. E Cristo também demonstrou que o seu poder rompia todas essas barreiras que eu já citei. Cristo aqui demonstra que para defender uma vida e dar a ela a salvação, era necessário superar qualquer estigma que fizesse mal. O encontro entre essa mulher e Cristo simboliza um encontro entre alguém puro e alguém impuro, mas um encontro que purificou alguém que foi encontrado pela graça de Jesus. E quantas mães têm se encontrado com Cristo para tentarem purificar os caminhos de seus filhos, não é mesmo? Orando, buscando a Deus, se colocando aos pés do Senhor. E sabe, minha irmã, se essa manhã você está me ouvindo, eu quero te dizer, não desista do teu filho. Continue se lançando assim como essa mulher aos pés de quem pode mudar a vida dos teus filhos, de quem pode mudar a vida do teu marido. Ainda que a resposta de Cristo inicialmente seja uma resposta que você não estava esperando, creia que Ele é misericordioso. Creia que Ele demonstra misericórdia. Eu quero deixar aqui o meu feliz Dia das Mães para você que é mãe. Você que já é mãe, que já tem o seu filho com você, você que é mãe, que está grávida, você já é mãe. Receba a nossa felicitação e que Deus possa verdadeiramente ter falado contigo nesse momento. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima leitura bíblica diária.